Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. É muito bom saber que você clicou neste vídeo e hoje eu tenho um convidado muito especial, Pastor Valmir Nascimento. Ele é o comentarista das lições bíblicas de jovens para o quarto trimestre do ano de 2017. A temática é muito expressiva, seguidores de Cristo. E agora nós vamos conversar com ele sobre vários temas instigantes, como crise, corrupção, política. Acompanha que vai ser muito bom. Pastor Valmir, seja bem-vindo ao programa de hoje. Pastor irmão Jorge, é uma satisfação, muito obrigado por mais uma vez pelo convite de participar desse programa. Pastor Valmir, no que essas lições bíblicas que o senhor escreveu são importantes para o tempo presente? Irmão Jorge, essa lição, Seguidores de Cristo, ela trata de vários assuntos atuais. O ponto de partida é compreender a afirmação de Jesus de que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E a partir dessa afirmação de Jesus, nós vamos tratar de vários assuntos contemporâneos, com o objetivo de levar o cristão a testemunhar em um mundo em crise. E nós vamos, então, abordar assuntos contemporâneos dessa sociedade. Nós vamos falar sobre fome, nós vamos falar sobre desigualdade social, vamos falar sobre política, vamos falar até mesmo sobre refugiados. Enfim, esses e muitos outros assuntos. Por que é importante? Porque são temas contemporâneos e o jovem cristão, vivendo em meio a tudo isso, ele precisa de respostas bíblicas e cristãs para responder a esses questionamentos, a todos esses desafios que são apresentados a eles. Bom, até certo ponto essas lições são inovadoras. Exato, nós temos alguns temas que são inéditos, né? Por exemplo, nós vamos falar sobre refugiados, nós vamos falar sobre mídias sociais, vamos falar sobre violência cibernética, vamos falar sobre violência. Então são alguns temas que, embora possam ter sido abordados em uma outra oportunidade de uma maneira tangencial, nós vamos enfrentar o tema de modo direto. Nós vamos objetivo e contundente. Exatamente, de modo objetivo e contundente. Vamos tratar aquele assunto à luz das Escrituras e vamos então trazer para a reflexão das nossas classes. Pastor Valmir, como é que o senhor relacionou cosmovisão cristã e vãs filosofias e ideologias? Eu relacionei da seguinte maneira: nós vivemos em uma sociedade em que as ideologias elas existem. Embora alguns pensadores digam que após a Guerra Fria as ideologias tenham acabado, isso é uma inverdade. Hoje existem ideologias que movem as pessoas. Ideologia nada mais é do que um grupo de pensamento sobre determinado assunto. São ideias que movem as pessoas. Ideologias podem ser ideologias políticas, econômicas, ideologias que vão se aplicar em vários aspectos da sociedade. Diante de um contexto como esse, em que existem várias ideologias e muitas delas estão próximos à igreja, que tenta de algum modo seduzir o jovem cristão, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mostrar que nós, ao aceitarmos a Jesus, nós também podemos fazer uso de uma forma de pensar, que é a forma bíblica de pensar. Nós chamamos isso de cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã nada mais é do que uma forma de olhar o mundo. Que forma é essa? A partir das Escrituras, né? Quando nós utilizamos essa expressão cosmovisão, nós não estamos nos referindo a um segmento específico do cristianismo. Eu estou me referindo ao pensar cristão de uma maneira abrangente. Então, para enfrentarmos as ideologias que hoje existem na sociedade, nós precisamos levar o jovem cristão a pensar de forma cristã sobre determinados assuntos da sociedade. É exatamente essa conexão que nós vamos fazer, né, para que ele tenha condição de refletir sobre essas ideologias. Nesse sentido, nós estamos falando de uma construção. E qual é, na sua perspectiva, a importância do discipulado para esta construção da cosmovisão no jovem? O discipulado ele é crucial. Como a temática da lição é falar sobre seguidores de Cristo, assim como Jesus discipulou seus discípulos, ou seja, os preparou para a missão que lhes era confiada naquele contexto, o discipulado tem a mesma validade para os nossos dias. Ou seja, para nós enfrentarmos esses desafios da sociedade em ruínas que nós presenciamos hoje, as crises que pululam na nossa sociedade, nós precisamos de discipulado, porque o discipulado prepara os alicerces do cristão
para ele entender os elementos básicos da fé cristã e, a partir daí, ele tenha condições de pensar como um cristão. O problema que nós percebemos às vezes é que o jovem, ele assimila, não só o jovem, mas o cristão em geral, ele assimila algumas doutrinas básicas, mas não consegue utilizar essas doutrinas e esses princípios para interpretar a sociedade e os problemas da sociedade. Então, o discipulado abrangente, a partir dessa perspectiva muito mais abrangente, vai preparar o jovem cristão para enfrentar esses desafios que emergem na sociedade contemporânea. E acho que mais do que isso, né, vai capacitá-lo a dar com prontidão, com rapidez, a razão da fé que ele ostenta. Exato, porque o jovem ele está vivendo na atualidade ou no ambiente escolar, ou até mesmo na universidade, e esses temas são questionados a ele. Como a fé cristã, ou como ele, como cristão, responde a esses questionamentos. Então, dentro dessa perspectiva, utilizando o versículo bíblico que você citou, em que Pedro fala que nós precisamos estar preparados para responder a razão da nossa esperança, é isso. Essa lição bíblica, assim como o livro de apoio, vai tratar dessas temáticas, apresentando subsídios consistentes das escrituras, da história do cristianismo, para nós encararmos de frente esses problemas sociais. Vale dizer que são problemas complexos e nós simplesmente vamos apresentar o norte. Então, nós não conseguimos responder temas complexos com respostas simplistas. Então, o objetivo dessa lição não é esse. Nós precisamos entender que existe um problema e apresentamos os caminhos, inclusive, tanto para compreender o problema, mas também para agir em sociedade. Na verdade, então, a lição chama a reflexão e instiga a ação. Exato, acho que você resumiu bem. Além de proporcionar uma reflexão num primeiro momento, nós olhamos para as Escrituras e entendemos esses temas à luz das Escrituras, fornecendo um conhecimento teórico para os nossos alunos, mas além disso, essas lições têm um conteúdo bem pragmático, bem prático, ou seja, nós queremos chamá-los à ação, a uma atuação bem específica na sociedade. Isso vale quando nós falamos sobre refugiados, quando nós falamos sobre fome, desigualdade social, sobre política, ou seja, não é suficiente nós tratarmos do aspecto cognitivo, apresentarmos informações aos nossos alunos, se isso não se reverte em um tipo de conduta, de um testemunho prático, em que eles de fato colocam isso em ação nas suas vidas. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Exato, a fé sem obras é morta. Então, ela precisa ter uma aplicação na vida desse jovem cristão. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o pastor Valmir Nascimento, ele é comentarista das lições bíblicas de jovens neste 4º trimestre do ano de 2017. Rapidinho nós vamos ao intervalo e já voltamos aqui no CPAD News. Fique conosco. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Mais uma vez, muito obrigado porque você está conosco aqui no CPAD News, o seu portal de notícias com a perspectiva cristã. Pastor Valmir Nascimento, nós fomos a um rápido intervalo comercial, voltamos. Como que o senhor trata a questão do desequilíbrio que leva à desigualdade, que leva à fome, que leva às doenças, que leva à mazela? Enfim, como é que o senhor tratou disso em lições? No primeiro momento, eu olho para as Escrituras e coloco isso nas lições bíblicas para apresentar a origem. Porque toda problemática social nós precisamos encontrar a origem. E essa origem ela vai ser uma origem comum, que é a queda do homem. Porque é importante nós falarmos sobre a origem da fome e também da desigualdade social. Porque geralmente a sociedade contemporânea, pensadores e até a própria mídia, coloca esses problemas como sendo problemas sociais ocasionados pela falta de educação, falta de ensino.
realmente o ensino ajudaria a resolver alguns desses problemas, né? Ou minimizar esses problemas, melhor dizendo. Só que nós precisamos olhar para a origem básica. A origem básica desse problema é exatamente a queda. Uma vez que nós olhamos para a origem desse problema, aí sim nós vamos caminhar para um momento posterior para refletir qual a postura do cristão em relação à fome hoje. É claro que nós não vamos resolver o problema da fome no mundo, mas se cada cristão fizer a atuação específica dele na comunidade em que ele está inserido, aqueles com quem ele tem um relacionamento, realmente ele vai testificar do nome de Jesus, fazendo uma boa ação social. Não somente partilhando, que é uma recomendação bíblica, mas extraindo também das Escrituras princípios valiosos aplicáveis à economia. Embora a Bíblia não seja um livro de economia, nós podemos extrair princípios de economia para nos falar sobre um mercado mais justo. Nós vamos encontrar nas Escrituras, por exemplo, a condenação da parte de Deus, utilizando os profetas, com relação àqueles que oprimem o pobre, aquele que age com discriminação em aquele que se encontra em uma situação desprivilegiada. Então, nós vamos, além de refletir sobre a origem desses problemas, nós vamos levar o jovem a perguntar para si o que eu devo fazer. E daí nós vamos tratar desse tema dizendo minimamente, é claro, o que ele pode fazer para ajudar aquelas pessoas que se encontram nessa situação. Internauta, esse trimestre realmente vai dar o que falar. Nós temos aqui temas palpitantes: discriminação e preconceito. Como é que o senhor trouxe essa abordagem para os jovens? Discriminação e preconceito, mais um tema, como você disse, palpitante, porque é um tema difícil também de se lidar, mas é um tema que também acontece, né? Os jovens também presenciam esse tipo de comportamento. Eu trabalhei da seguinte maneira, conceituando inicialmente, diferença entre preconceito e discriminação. Preconceito é uma concepção antecipada sobre determinada coisa, e nesse ponto, com mais profundidade, eu trato no livro, dizendo que existe até certa medida um preconceito que é natural, porque todos nós temos conceitos, opiniões formadas sobre determinados assuntos. Faz parte do background de cada pessoa, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte inclusive da nossa religião, ou seja, quando eu olho para um fato social, quando eu vou opinar sobre determinado assunto, eu não vou impulsionado por uma neutralidade, eu não sou completamente neutro, até porque não existe neutralidade. Então, eu me valho de vários princípios e valores que vão me ajudar a tomar essa decisão. Então, esse é um tipo de preconceito que é um preconceito natural, um preconceito positivo. O problema é o preconceito negativo, quando uma pessoa faz um juízo de valor antecipadamente, sem conhecer ou desprezando um determinado grupo de pessoas, uma determinada pessoa em específico. Então, esse tipo de preconceito, ele deve ser combatido. A Bíblia não utiliza, e é interessante dizer que a Bíblia não utiliza essa expressão preconceito, mas Tiago vai utilizar uma expressão que é interessante, que ele fala juízes de maus pensamentos, ou seja, é um pensamento mal formado na cabeça de alguém. Por outro lado, nós temos a discriminação, que daí sim é a prática do preconceito negativo. Quando eu trato alguém de forma discriminatória. E existem 3 tipos de discriminação. Nós temos a discriminação racial, a discriminação social e até mesmo a discriminação religiosa. E todos esses tipos de discriminações, eles não podem ter embasamento, ou seja, não podem ser aceitos, tá? Muito bem, internauta, você está acompanhando essa entrevista, está vendo que realmente são temas palpitantes. Esse 4º trimestre na Escola Bíblica Dominical vai dar o que falar, vai ter muito tema para refletir. E eu vou ao intervalo comercial e na sequência, quando voltar, nós vamos tratar de corrupção e de política. Fique conosco.
Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Muito bem, hoje eu estou conversando aqui no CPAD News com o pastor Valmir Nascimento. Ele que é professor de teologia, é formado em direito e, acima de tudo, é o comentarista das lições bíblicas de jovens para este quarto trimestre do ano de 2017, com o tema Seguidores de Cristo. Vem comigo que agora nós vamos falar de um tema muito especial: política, corrupção. É o tema da hora no Brasil, né, pastor? É um tema da hora, é um tema antigo, mas geralmente ele volta à tônica e nós vivemos em um momento que o Brasil precisa refletir sobre isso. Na verdade, ele existe desde que o mundo é mundo, né? É a política desde que o mundo é mundo e a corrupção desde que o homem caiu em pecado, né? Então é um tema, ou são temas antigos, né? Em que medida que a política é boa, em que medida que a política é ruim e como que a corrupção perverte toda a ordem do sistema? É interessante isso porque nós partimos de um ponto de partida para entender que a política ela pode ser utilizada para fins legítimos. Todos nós utilizamos a política. Nós temos a política em família, onde há relacionamento social, onde existem pessoas, existe política. Então, a política é a arte de bem administrar. Então, nesse ponto, nós precisamos valorizar a política. E a própria participação política dos crentes é algo importante. Então, na lição eu vou falar sobre isso. O crente, ele tem uma dupla cidadania. Ele é um cidadão celestial, que anseia, né, pela Nova Jerusalém, assim nós acreditamos, só que essa cidadania celestial não pode nos levar a uma fuga da realidade, ou seja, nós não podemos nos esquecer que nós temos uma responsabilidade hoje, atual, com o mundo em que nós estamos vivendo, e nesse aspecto nós temos uma cidadania, e nesse caso uma cidadania brasileira. E se nós temos essa cidadania, nós podemos participar do processo eleitoral. Não somente podemos, mas nós devemos fazer isso, tanto por conta de uma obrigação legal, mas também porque isso é importante, né? Influenciando a sociedade através da utilização do direito ao voto, escolhendo os nossos representantes. Então, a política tem essa finalidade, em regra, uma finalidade boa para nós organizarmos a nossa vida em sociedade. Obviamente que no âmbito da política governamental nós temos alguns problemas. O homem que deveria utilizar a política para beneficiar a sociedade, através do cargo para o qual ele foi eleito, como governador, presidente ou qualquer outro cargo público, muitas vezes ele utiliza esse cargo simplesmente para o benefício pessoal. E isso daí é ocasionado pela corrupção. E o que é a corrupção? A corrupção nada mais é do que um ato ilegal por parte do ser humano, por parte do homem, que atenta contra um princípio legal que já fora estabelecido. A corrupção é o resultado da queda do homem e é uma consequência daquilo que a teologia chama de depravação total, que é a tendência do homem a fazer aquilo que é errado. E nós vivemos em um contexto em que existe muito isso, desonestidade, trapaças, as pessoas que se valem dos seus cargos públicos para o benefício pessoal. O Brasil é prova disso, nós temos um histórico muito grande de corrupção que está introduzida dentro do sistema político e até mesmo no âmbito empresarial, e nós estamos acompanhando há alguns anos a Operação Lava Jato, que está aí para dar provas que a corrupção existe e ela é prejudicial para a sociedade em geral. Então, diante de todo esse contexto, né, diante do que nós percebemos na sociedade, essa lição bíblica vai trazer para os nossos alunos a reflexão sobre esse tema. Mas não somente para entender todo o contexto em que nós estamos vivendo, mas também para denunciar esse tipo de problema. Né? Se nós olharmos para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos perceber que alguns dos profetas, muitos dos profetas, eles foram levantados por Deus para denunciar as injustiças, as desigualdades e até mesmo a corrupção.
Então, hoje, a igreja cristã precisa se valer também dessa responsabilidade que ela tem como comunidade profética do Senhor, também para apontar os erros que acontecem na política. A igreja precisa também alçar a sua voz sobre esse tema e sobre outros temas. O senhor não acha então que há um certo comodismo? O que nós vamos perceber que isso acontece porque, primeiro, muitas vezes os crentes acreditam que esse âmbito não é um âmbito de atuação da igreja. E aqui é um ponto específico que nós precisamos refletir. Realmente a igreja ela tem uma missão primordial, que é pregar o evangelho. É uma missão espiritual, nós não podemos perder isso de vista. Só que quando a igreja prega o evangelho e ela vive o evangelho, isso traz algumas consequências. Essa fé ela tem que produzir obras. E ao produzir obras, uma das formas é exatamente combatendo a corrupção. E denunciando o pecado, né? Denunciando o pecado, porque a corrupção é uma forma de pecado. Então, há de fato algum comodismo na igreja, e quando eu digo igreja, estou falando da igreja local, por parte da comunidade cristã, que às vezes não denuncia esse tipo de pecado. Então, nós precisamos falar do problema, ou dos problemas que atingem a família, problemas morais, problemas éticos, mas nós precisamos nos lembrar do problema da corrupção que impera na nossa sociedade. Né? Precisamos demonstrar que a Bíblia nos alerta sobre a necessidade de termos uma vida santa, uma vida que espelhe a vontade do Senhor. E esse tipo de comportamento deve também se espelhar para toda a sociedade. Afinal de contas, a igreja é coluna e esteio da verdade. Né? Acho que isso é um bom fundamento, né? Que a igreja do Senhor, ela é a coluna, é a firmeza da verdade. E toda verdade, como diriam os reformadores, toda verdade é verdade de Deus. Se toda é verdade de Deus, então essa verdade, ela se aplica não somente ao âmbito da igreja, ao limite das 4 paredes da igreja, mas também à política, à economia, enfim, à mídia em geral. Eu estava pensando aqui, pastor, também se a igreja não se levantar como voz profética, ela pode ser enquadrada naquela situação do sal que não salga e para nada mais presta, senão para ser pisada pelos homens. Ou seja, a igreja deixa de ser aquela agência, não é, que vai ser instrumentalizadora do poder de Deus na sociedade e ser, acima de tudo, sal e luz. Bem lembrado. Essa alegoria, quando Jesus disse que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, interessante lembrar que o sal, eu trato disso na primeira lição, o sal ele tem uma dupla finalidade, ele salga e também preserva contra a corrupção. Olha só, então a igreja, se ela perder esse sabor, se ela perder a salinidade, para que ela vai servir? É interessante que alguns comentaristas... Deixa de ser respeitada, né? Ela deixa de ser relevante. Porque o que sintetiza a simbologia de Jesus sobre o sal é a relevância. Porque quando nós pegamos o sal e aplicamos no alimento, o alimento ele tem a sua relevância. Ou seja, a ideia de sal é que ela é relevante. A igreja tem que ser relevante na sociedade. Relevância não diz respeito à quantidade. Relevância diz respeito a uma atuação, mesmo que em pequena quantidade, mas que produz efeitos gloriosos naquilo para o qual ele é aplicado. E em relação ao sal também, tem mais uma outra simbologia, um outro significado que nós podemos extrair. O sal, ele só é notado, ele só entra em ação quando ele entra em contato com um alimento, com outra substância. E isso se aplica para a igreja. A igreja, ela vai ser percebida na sociedade quando ela entrar em contato com a sociedade. Quando ela interage. Quando ela interage com a sociedade. Isso é muito interessante. Então, esse é um princípio que nós não podemos esquecer. Porque se nós pegarmos o sal e colocarmos esse sal separado do alimento, qual que vai ser a sua finalidade? Então, a igreja, ela é relevante quando ela entra em contato com a sociedade, com aquilo que está acontecendo na sociedade. Eu me recordo, um determinado autor, ele disse que quando o Jesus afirma que quando o sal perde o seu sabor, ele se torna inútil, alguns comentaristas vão dizer que esse sentido de inutilidade significa algo sem sabor e também algo que é tolo, algo que é bobo. Olha que denúncia
para a igreja que é sem sabor, ou seja, é uma igreja tola, no sentido que é a igreja que não tem sabedoria, que não sabe como agir. Eu acho que nós encontramos nas Escrituras muitas ferramentas para agir com sabedoria, principalmente em relação à política. Por outro lado, quando ela é luz, ela ilumina, aponta o caminho e aquece a sociedade. E aí nós temos uma outra representação muito importante, que é a luz, né? A luz, ela vai também iluminar a sociedade. E é interessante que na afirmação de Jesus nós vemos duas simbologias. Uma que é a cidade, e também nós temos a luz ali que está dentro da casa, que é o candeeiro, que ele deve ser posto sobre o velador. Olha que interessante, é a mesma luz, mas com propósitos distintos. Enquanto eu tenho uma luz que ilumina a casa no ambiente privado, eu tenho a cidade que dá a ideia de publicização, de publicidade. Olha que coisa interessante. A luz que raia do cristão se aplica à vida espiritual dele e ao âmbito privado, digamos assim. Mas nós temos também a igreja, que é também o luminar da parte de Deus para iluminar essa sociedade que jaz em trevas. E ao final da afirmação de Jesus, ele vai dizer algo interessante. Ele fala, olha, quando os homens virem a vossa luz, aí o Pai será glorificado. Ou seja, quando eles verem as nossas obras, o Pai será glorificado, Deus será glorificado. Então, quando nós, de fato, raiamos ou nós reluzimos a glória de Deus, porque a nossa luz, a luz da igreja não é uma luz própria, mas nós raiamos a luz de Cristo, aí o nome do Senhor é glorificado por isso. Que maravilha isso. Querido amigo, querida amiga, você que está acompanhando o nosso programa de hoje, como é bom falar sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. A gente ficaria aqui horas falando sobre isso, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, você que é pai, você que é mãe, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a relação do jovem com a rede social, com a internet, com o ciberespaço. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos aqui no CPAD News. Enquanto eu te adorar, Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Querido amigo, querida amiga, estamos de volta no CPAD News. Neste bloco nós vamos tratar de um tema muito importante, muito da hora, da última hora, por assim dizer, internet, relação do jovem com rede social, relação do jovem na sociedade através do ciberespaço. Pastor Valmir, como é que o senhor relacionou essa temática toda em lições que vão certamente contribuir para aquele pai, para aquela mãe que estão aqui acompanhando o nosso programa? Então, é um tema contemporâneo. Boa parte dos nossos jovens, eles estão inseridos naquilo que os especialistas chamam de geração.com. Aqueles que nasceram a partir de 1995 já nasceram imersos nessa sociedade, nessa cultura digital, na sociedade digital, né? Inclusive, alguns especialistas chamam essa geração de geração Z, geração Zap, que é o ato de zapear na internet. Isso gera muito conflito, né? Porque, com certeza, os pais não nasceram nesse mundo, né, digital. Eles nasceram no mundo analógico. Então, acho que tem um conflito aí, uma ruptura de gerações, um choque epistemológico, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Essas diferenças geracionais geram conflitos, né? Geram desigualdades. E como os pais, e até mesmo os professores da escola dominical, às vezes são de uma geração diferente da geração dos seus alunos. Então, saber como adequar a mensagem para que eles entendam a mensagem é fundamental. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que acessam as redes sociais. Pesquisas indicam que 22% daqueles que têm conta na internet, ou seja, que acessam a internet, eles têm uma conta no Facebook. 22%. É muita gente. É muita gente, é muita gente. Então, as redes sociais, nós vamos tratar desse tema de que maneira? Nós vamos apresentar as redes sociais como um canal que pode ser um canal de oportunidade,
para o jovem cristão, né, para ele se contactar com as pessoas, para ele se conectar com as pessoas, para ele evangelizar nas redes sociais. Então, as redes sociais têm uma finalidade positiva. Agora, as redes sociais também podem oferecer riscos à espiritualidade, né, de um determinado jovem. E aqui nós apresentamos, né, alguns aspectos. Primeiro, que é a superexposição desse jovem nas redes sociais. Às vezes há uma exposição excessiva, né? Ou seja, ele publica muitas fotos, ele fala muito da sua vida particular. Há, assim, um exagero por parte da juventude, não só dos jovens, mas das pessoas em geral, na utilização das redes sociais. Isso é um perigo. E já acontece também do jovem que muitas vezes procura comprar inúmeras roupas, porque ele precisa aparecer em fotos com roupas diferentes, em locais diferentes, com pessoas diferentes, famosas, tudo em busca de uma curtida, em busca de um comentário. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Isso leva ao consumismo. Isso é um círculo vicioso, que o jovem, ele vê outra pessoa postando algo que diz respeito à vida daquela pessoa, ele entende que aquele é o padrão de vida, ele acha-se também no dever de publicar algo ou de adquirir aquele tipo de vestimenta simplesmente para postar. Então, esse tipo de excesso de exposição é algo perigoso. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Um outro perigo que nós apontamos diz respeito também ao investimento de muito tempo nas redes sociais. Aí deixa de estudar, deixa de se relacionar com a família. Exatamente. Então, isso traz muitos prejuízos. Ele não tem tempo para a leitura da Bíblia, ele não estuda adequadamente, ele não se relaciona adequadamente com a sua família. Então, se até bem pouco tempo a pessoa acessava a internet através dos seus desktops ou até mesmo através de um laptop, né, de um computador, hoje ele utiliza o seu smartphone. Então, ele passa o dia todo conectado em uma rede social. É preciso tomar cuidado. Interagindo o tempo todo. Né? O tempo todo interagindo. E às vezes ele interage mais com aqueles que estão no mundo virtual do que aqueles que estão na vida real. Pastor, vamos aproveitar essa oportunidade para aquele pai, para aquela mãe que está acompanhando o nosso programa de hoje. Que conselho o senhor dá para esse pai, para essa mãe, que às vezes fica com o coração na mão, né, com o filho lá no smartphone muito tempo, um jovem, né, que está em período assim de Enem, já de faculdade, de repente que não está conseguindo administrar. Como é que o pai pode fazer para que não haja conflito e ao mesmo tempo brigas homéricas dentro do lar? Isso é realmente, essa lição ela se aplica ao jovem, mas ela se aplica à família como um todo, né? E realmente muitos pais, eles têm esse dilema sobre como enfrentar esse tipo de problema. O primeiro ponto é o diálogo. Demonstrar para o jovem como a utilização inadequada daquela rede social prejudica ele. Então o pai tem que expor esse tema com clareza para os seus filhos, né? Então tem que explicar por que aquilo é prejudicial. Então o jovem, ele entende as coisas quando aquilo afeta a vida dele. Então o primeiro ponto é dialogar com o jovem, demonstrando para ele de que maneira aquilo afeta na vida dele. O segundo aspecto, aí está realmente o estabelecimento de limites. Dentro de casa, os pais precisam estabelecer limites. Uma criança, um adolescente, ou até mesmo um jovem, que não tem limites na utilização das redes sociais, da internet ou qualquer outra coisa, ele vai ter sérios prejuízos na vida, porque os limites são fundamentais para qualquer pessoa. Os limites estabelecem até onde nós devemos ir. Se o ser humano não tem os limites estabelecidos, ele vai se autodestruir. Então, os pais, como autoridade do lar, além do diálogo, além da conscientização, precisa conduzir para o estabelecimento desses limites muito claros sobre a utilização de redes sociais. Muito bem. Afinal de contas, está na mão dos pais, que pagam a conta do telefone, né? que pagam a internet, enfim, controlar isso aí e até mesmo vetar se for o caso. Sim, a responsabilidade dos pais, o princípio bíblico da responsabilidade dos pais. E nesse aspecto, essas lições também atribuem uma boa parcela de responsabilidade, agora no que tange a educação, aos professores da escola dominical. Nós não podemos extrair dos pais a responsabilidade. Nós chamamos disso de uma responsabilidade compartilhada. Muitos pais, na atualidade, eles querem terceirizar
a educação ou o ensinamento dos seus filhos para a escola dominical. Na verdade, a primeira responsabilidade é dos pais, porque eles são autoridade lá, mas daí nós temos o pastor, nós temos o líder, nós temos o professor da escola dominical ajudando a educar aquele jovem cristão de acordo com os princípios das Escrituras. Pastor Valmir, realmente os temas são maravilhosos das suas lições, quero parabenizá-lo por esses temas e lembrar para você que está acompanhando essa entrevista que há o livro de apoio às lições bíblicas que o pastor escreveu. Esse livro não está circunscrito ao trimestre, ele vai servir para você que não está na escola dominical, naturalmente, ou não está na classe de jovens, também adquiri-lo para poder se inteirar do assunto e ao mesmo tempo refletir e aí ter condições de compartilhar o conhecimento. Então, pastor Valmir, eu quero parabenizá-lo pelo livro, que eu achei maravilhoso também, a temática. E para a gente terminar essa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse falar dos desafios que a educação cristã relevante vai enfrentar nos próximos tempos e dar aquela palavra de saudação, de esforço, de ânimo para os pais que estão acompanhando essa entrevista. Irmão Jorge, eu que agradeço pelas palavras e mais uma vez voltar a esse programa. Então, realmente, nós temos, nesse momento, nesse contexto, grandes desafios do ponto de vista da educação cristã. Todos esses problemas que nós falamos dessa sociedade que nós estamos vivendo na atualidade, esses problemas, eles começam a ser enfrentados através da educação cristã. Uma educação que vai olhar para as Escrituras e extrair princípios. Por que eu geralmente utilizo essa palavra princípio? Porque o princípio, ele é atemporal. Uma regra, ela se aplica àquele momento, mas os princípios que nós extraímos das Escrituras, esses princípios são atemporais e são universais. E com isso, nós vamos encontrar na educação cristã um mecanismo essencial de preparo ao jovem cristão para se conduzir na vida na atualidade. Inclusive, para se preparar para um âmbito educacional fora da igreja, como a escola e até mesmo a universidade. Nós temos alguns desafios, nós temos vários desafios. Nós vivemos um momento de que a própria ideia de educação, ela passa por um processo de desvalorização. Inclusive dentro de algumas igrejas cristãs que valorizam mais os eventos que têm uma conotação de show, que tem uma conotação espiritualista, em detrimento do ensino bíblico consistente. Então, nós temos um papel muito importante de resgatar a centralidade do ensino das Escrituras. E isso é o ponto de partida para nós prepararmos de fato os seguidores de Cristo. E, com isso em mente, quando nós nos tomamos conta dessa realidade, aí sim nós vamos aplicar esses princípios bíblicos para o professor, para o aluno da escola dominical, mas também para a família como um todo. Então, para os pais que nos acompanham, que estão acompanhando este programa, fica então uma mensagem de esperança. Porque assim como a igreja precisa trazer esperança também para a sociedade, demonstrando que a fé cristã pode promover transformações sociais, nós precisamos ter a perspectiva de esperança, que nós podemos mudar aquilo que está errado, utilizando para isso os aconselhamentos bíblicos, utilizando para isso a sabedoria que vem das Escrituras, mas que obviamente nós encontramos através de uma oração que vem da parte de Deus, o discernimento. Então eu deixo essa recomendação aos pais, aos professores da escola dominical, dizendo que o nosso caminho é utilizar a educação cristã, uma educação cristã que é primorosa. Muito obrigado então pela sua participação e a você que acompanha o nosso programa. Nós queremos muito agradecer e desejar que você seja ricamente abençoado com tudo que foi dito aqui e que o trimestre seja realmente um trimestre de grande vitória para você jovem que acompanha o nosso programa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.